Bom dia, amadas! Bom dia, espero que vocês estejam bem. Prontas para um grande dia? Eu já estava com saudade, sabe? Eu já estava com saudade. Bem-vindas, bem-vindas. Vamos chegando, bem-vindas. Quem puder encaminhar para mais pessoas, para algumas pessoas não aparece que a gente está ao vivo. E eu preciso pedir um favor para vocês. Se a minha internet estiver travando muito, me avisem, porque aí eu mudo a internet, porque de repente apareceram uns probleminhas aqui de conexão. Amém? Amém? Bom dia, Pati. Bem-vindas. Ei, Tami. Diane já chegou e hoje vai ser um dia maravilhoso, porque eu tenho uma convidada muito especial e ela vai tirar muitas dúvidas que acredito que todas nós temos. E vai ser precioso esse tempo. Então já vai enviando aviãozinho, convidando mais pessoas para estar aqui, porque todo mundo... Rose, bom dia, amor! Mazinha tá aqui. Olha aqui, manda essa live para todo mundo, porque todo mundo que tem família precisa estar nesta live hoje. Porque vai ser tremendo, tremendo, tremendo. Todo mundo que tem família, você precisa saber como proteger a sua família da cultura woke. Você precisa ter conhecimento. Sabe, a palavra fala assim, o meu povo padece por falta de conhecimento. Como que você vai lutar contra as armadilhas do inimigo se você não conhece quais são? Conhecimento liberta. E é por isso que eu preciso que todas nós estejamos aqui, ó, firmes, buscando novos conhecimentos. Já vão enviando esse aviãozinho para mais pessoas. Deixa eu convidar também aqui. Vamos todas. Eu vou chamar a minha convidada já para ela ir entrando e se apresentando. Deixa eu convidar. Cadê ela? Bom dia, mulheres. Bom dia. Já vai começando o nosso dia para a gente aprender, para a gente se libertar de tudo aquilo que tem nos feito prisioneiros. Bom dia! Bem-vinda! Que alegria! Que bênção que você está aqui! Obrigada! Obrigada por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente. Prazer poder estar aqui com você, com a sua audiência, né? Conhecendo aí o seu trabalho também. Muito prazer. Obrigada pelo convite. Nossa, eu estou muito feliz. Sabe, Diane, eu vou pedir para você se apresentar, mas antes eu queria só fazer uma oração, que toda vez que eu começo uma live, eu sempre gosto de chamar aquele que é mais importante, né? Então, vou agradecer a Deus por hoje. Pai, eu te rendo graças porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado por este momento que o Senhor preparou. Obrigado pela vida da Diene, que se disponibilizou para estar aqui, Pai. Coloque os teus anjos guardando a casa dela, a família dela, os negócios dela. Pai, cada uma dessas pessoas que vão entrar aqui, Senhor, que seja um despertar na vida delas. Assim como tem sido na minha, Pai. Guarde a nossa casa, a minha casa e a casa de todas essas pessoas que estão aqui. Tudo, Pai, que falarmos e fizermos aqui hoje seja para a tua honra e glória. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Querida, vamos contar aqui como que eu cheguei em você? Olha só como que é as coisas, né? Deus, ele tem me conduzido, Diene, só fazer um resumo assim da minha vida. Eu não mexia com nada disso antigamente. Já fui bióloga, eu já trabalhei com secretaria de meio ambiente, eu fui paisagista por mais de 10 anos, eu já fui barista, trabalhei em cafeteria, eu tive uma cafeteria. E Deus foi me tirando de tudo aquilo ali para eu começar a falar para mulheres. Conforme eu fui vivendo a minha maturidade espiritual, conforme eu fui crescendo espiritualmente, Deus foi me conduzindo para isso. E Deus foi me levando a falar de assuntos que estão diretamente ligados a isso que você também trabalha, né? Falar sobre feminilidade, falar sobre casamento, que tanto tem sido alvo do inimigo nos dias de hoje. E Deus, ele tem me levado muito
a despertar mais famílias. Eu percebo que as pessoas não têm noção da guerra espiritual que nós estamos vivendo hoje, Jenny. As pessoas não estão sabendo as armas que que o inimigo está usando contra a nossa casa. Famílias estão sendo destruídas, filhos perdidos não sabem quem são, não sabem seus valores, não sabem sua identidade. E não só os filhos, marido e mulher também. Mulheres perdidas, mulheres que foram enganadas pela mentira feminista, homens que estão perdendo a masculinidade porque foram enganados também. E aí eu sinto que existe uma necessidade da gente despertar essas pessoas. Sabe o que que eu sinto no meu coração, Jenny? Eu tenho vontade de gritar. Gritar para as pessoas ouvirem. Gente, desperta. Nós estamos indo assim agora na reta final. Não é momento mais da gente se distrair. Não é momento da gente brincar. É momento da gente clamar para Deus colocar a sua armadura sobre a nossa casa. Proteger a nossa família, proteger os nossos filhos. Porque se a gente não fizer isso, quando a gente despertar, vai ser tarde demais, minha amiga. Tarde demais. E eu tava lendo aqui e vendo quantas famílias e o número de divórcios só aumentando. Quantos jovens perdidos emocionalmente. Mas enfim, nós vamos falar muito sobre isso. Eu queria que você se apresentasse. Fique à vontade. Tá bom, gente? Prazer, Paloma, te conhecer também. É o meu primeiro encontro contigo, né? Nós não nos conhecemos pessoalmente, nos conhecemos por intermédio de uma seguidora comum. O meu nome é Diene, eu sou formada em Direito, bacharel, mestre e doutora na área de Direito. A minha especialidade acabou caminhando para uma área mais filosófica. Eu sempre fui, na verdade, muito amante da filosofia. A minha primeira faculdade, eu pensava em fazer psicologia, mas acabou que Deus foi dirigindo para uma outra área. E aí, mas dentro do direito, o que sempre me instigou foram os debates morais, não é? Então, o que é o casamento? O que está por trás das questões de redefinição de identidade no meio jurídico? Quais são os porquês, não é, das grandes questões? Tá sem som, Diene. Ah, voltou. Voltou? Voltou. Então, eu fui me especializando numa área chamada Teoria da Lei Natural, que é uma área que estuda o comportamento humano e justamente vai para essas questões, Como tá? que é o nome da área? É lei natural, Lei natural. teoria da lei natural. Uhum. Então, a teoria da lei natural ela é uma área muito próxima da própria filosofia. Então, a gente estuda o comportamento humano, por que que o homem age de uma determinada forma, qual é a origem da moralidade, não é? Essas grandes questões estão ali. Inclusive, ela é o lastro teórico que fundamenta de uma forma mais profunda os argumentos conservadores, pró-vida, liberdade religiosa, liberdade de Estado, família, o conceito conservador de casamento. Então, ela dá para a gente essa robustez filosófica para endereçar esses pontos no meio público. Então, Uhum. me aprofundando nisso aí, publiquei um livro com base na minha dissertação de mestrado. Olha a influencer mal preparada, né? Não sei nem cadê o livro, Não peraí. pegou. Não, olha aqui, você vai agora, só por causa disso, você vai fazer um cupom de desconto para mim. Eu vou Eu não postar tenho nos stories. livro. Eu vou postar nos stories para as pessoas comprarem seu livro. Depois você manda para mim o link direto de compra para eu poder botar nos stories para as pessoas. Obrigada, Como que é o querida. nome? Como que é o nome do Já livro? achei, ele estava aqui dobradinho. Chama-se A Razão do Casamento, uma reflexão filosófica a partir da lei natural. Razão do casamento. Esse livro, ele não é um livro devocional, ele realmente é um livro acadêmico, mas o capítulo 3 dele pode ser muito bem aproveitado por qualquer público, porque é o capítulo que fala realmente sobre o que é o casamento e traz essa defesa da posição conjugal, que é a visão do casamento como uma união por natureza entre um homem e uma mulher e por que se importa o Estado. Então, o meu trabalho foi esse. Quando eu estava fazendo esse trabalho no mestrado, eu fui muito perseguida pelo movimento woke. Foi aí que começou a minha relação, né, com os wokes. Na Porque eles faculdade, fizeram de né? tudo para que eu não defendesse, né? Abaixo-assinado, um beijaço, manifestação, uma aula de direitos humanos, denúncia na Defensoria Pública do Estado. Eu lembro que na época o negócio tomou uma dimensão nacional que até a Damares ligou para mim, sabe? Na época ela era assessora do Magno. Jura? O Magno Malta gravou um vídeo à minha defesa. Eles queriam mandar políticos de Brasília para acompanhar o caso,
porque foi assim um caso público e notório. Se você jogar meu nome na internet, você vai achar lá os Eu, manifestos, eu tanto vou contra procurar. quanto as defesas que se levantaram em favor da liberdade acadêmica, não era religiosa, liberdade acadêmica, porque o que estava em pauta era a possibilidade de eu defender meu trabalho, porque muitas pessoas estavam dizendo que o conteúdo dele seria um possível crime, não é uma violação de direitos humanos, porque defendia o casamento como uma união entre um homem e uma mulher. Qual era a faculdade que você fazia? Universidade Federal do Pará, toda a minha formação foi por lá. Inclusive, lá eu fui orientada pelo professor Vitor Salles, que hoje também tem um trabalho aqui na internet. Então, fui orientanda dele no mestrado e no doutorado. Né? Uhum. E é, Gente, é isso que eles fazem, né? Ou você concorda comigo, ou você faz tudo o que eu quero, ou então você é um fascista, você é isso, você é homofóbico, aquilo, eles são violentos com você. Eu quero que vocês terminem de falar e eu quero que você explique para as pessoas o que que é essa cultura woke, o que que é esse movimento de verdade. então, da minha experiência, já dá para você sentir um pouco, né? Para eu defender, o meu marido teve reunião com o vice-governador do estado para pedir segurança pública para minha defesa. Porque nos sites de internet, até ameaça, teve, eu acho que o mais marcante que mostra como essa cultura ela tem um quê de religião, foi essa mensagem que foi publicada num fórum a meu respeito, que dizia assim: vamos ver se o Deus dela livra ela de uma bala no meio da testa. Fora de ameaças de facada e outras coisas. Então, ninguém pode dizer que isso é mentira, porque eu tenho o print disso Tô daí. arrepiada, olha Quando aqui. eu sou, quando eu sou convidada para trazer esse testemunho numa igreja, eu levo os slides e tal. Vocês não vão achar isso na internet, porque como eu cito nomes e tudo, assim, as pessoas que participaram ali, eu não gosto de deixar publicizado. Mas eu trago todos os prints, eu provo tudo o que aconteceu nesse meu testemunho, que às vezes uma outra igreja me chama para compartilhar. Então foi assim uma luta muito grande, com ameaças muito sérias, ao ponto que até eu me questionei, né? Porque essa é a tática de manipulação. É atacar tanto a sua reputação que chega a um ponto que até você se questiona, mas será que eu realmente não sou uma pessoa ruim? Será que eu realmente não sou homofóbica? E não tinha nada a ver. Aí eu parei para analisar os argumentos e disse, gente, os meus argumentos aqui são muito coerentes, eles estão bem fundamentados. O autor que eu pesquiso, ele foi condecorado pela Rainha Elizabeth, que faleceu, né, alguns anos atrás. Ele foi condecorado, é o grande John Finnis, professor emérito da Universidade de Oxford. Meu trabalho era todo em cima do trabalho dele, não era nada da minha cabeça. Então, Falando sobre era um casamento, trabalho falando sobre família. aqui, falando sobre lei natural. Os dois primeiros capítulos é assim, é um conteúdo extremamente denso de filosofia, de reflexão teórica sobre as bases da moral, sobre como funciona o intelecto, a razão humana, inclusive inacessível para a maioria das pessoas, porque é um conteúdo denso e técnico, os dois primeiros capítulos. Aí a Uhum. gente chega no terceiro capítulo, que fala sobre o conceito de casamento, porque o casamento é um bem humano básico, só que antes de falar sobre isso, eu mostrei o que é um bem humano básico e como que funciona toda a razão humana dentro da teoria da lei natural. E então era um trabalho muito sério, era um trabalho de excelência acadêmica, né? E a minha banca foi desfeita. O professor especialista no meu tema, ele foi substituído por um fiscal de direitos humanos que não era especialista em lei natural, ele era especialista em direito da antidiscriminação LGBT, mas ele me aprovou para ver a virada de coisas, não é? Ele me aprovou na banca. Então, mas a tentativa foi realmente de me investigar, foi de me Vocês queriam te censurar, calar. Eles queriam te calar. foi de me intimidar e foi muito duro. Eu fiquei, acho que alguns anos, inclusive, com o estresse pós-traumático disso daí, com medo de me expor. Então, se você me procurasse 2 anos atrás, eu jamais aceitaria essa live para falar com uma pessoa que tem 100 mil seguidores, entende? Contar um pouco da minha história. Eu fiquei bloqueada. Aí a Ana Campagnolo me achou. Ela entrou em contato comigo porque ela recebeu uma cópia do meu livro. E aí ela me convidou para fazer live, para fazer não sei o que. Eu disse, Ana, não dá. Eu não me sentia à vontade de me expor naquele momento, sabe? Claro que eles Daí, tentaram de tudo te calar, te intimidar.
Então, e conseguiram por um tempo. Esse é o ponto, conseguiram, porque essa é a técnica deles. Por meio da intimidação, eles conseguem inculcar terror na pessoa. Eles conseguem silenciar o inimigo. Então, naquele momento, eu era uma mulher recém-casada. Hoje, eu tenho filhos. Então, naquele momento, uma ameaça de facada, tal, era péssimo. Mas hoje eu tenho filhos. Né? Então, aí eu já pensava até mais, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, ou se acontecer alguma coisa com os meus filhos e tudo. Mas o Senhor, ele vai nos encorajando, não é? Pelas condições da nossa vida, né? Pelos desafios que ele apresenta e também pelo nosso próprio relacionamento pessoal. Então, algumas coisas aconteceram que eu senti que Deus falou fundo no meu coração. Uma delas foi uma vez eu estava lendo um devocional de Spurgeon e daí dizia lá, era um devocional sobre o momento em que Jesus acalma o mar. E é uma frase ali me calou profundamente no coração, que ele dizia assim: o Deus que acalma a ira do mar também controla a ira dos homens. Uau. E aí eu lembrei de toda aquela ira que eu vivi, de toda aquela pressão, de toda aquela hostilidade. Eu pensei só na mão de Deus segurando tudo. Eu disse, é verdade. O meu Deus, ele controla a ira dos homens. Amém. Eu não tenho que ter medo, eu não preciso ter medo de nada. Não. Porque o Deus que acalma o mar, ele controla a ira dos homens. Deus controla o universo. Amém. Então, isso tudo foi me libertando desse trauma desse trauma. E há quantos anos isso? Isso foi ano passado, que eu passei. A perseguição aconteceu em 2017. Eu fiquei um pouco. Faz um resumo breve que está entrando gente agora, só para eles entenderem. Você ia fazer uma tese de mestrado falando sobre a família e tentaram te calar. É isso? O movimento woke. Eu fui perseguida durante o mestrado, no momento da defesa da minha dissertação, porque o mestrado é um processo. Você entra, faz uma prova, cursa disciplinas, você é aprovado na disciplina, cumpre créditos de publicação de artigo, trabalho. Aí você tem que apresentar um projeto de pesquisa, que vai para uma banca especializada de 3 professores, geralmente. E aí eles dizem, você pode fazer essa pesquisa, ou eles dizem, você não pode. Não tem condições, essa pesquisa não tem fundamento, não tem lastro, não vai dar certo. Eu levei um projeto dialógico, que era um projeto entre o conceito liberal de casamento, pautado em um autor chamado Dworkin, e o conceito conservador, que era o conceito de John Finnis, da lei natural. Então eu queria botar os dois para conversarem e trazer uma síntese. A minha banca mandou tirar todo o liberalismo. Não, Jane, não fala sobre isso, porque isso a gente já tem muito. Esse teu argumento sobre o casamento dentro da lei natural, ele é algo inédito, é algo que não existe no Brasil. E a gente precisa trazer isso para somar o debate. Foi o que a minha banca qualificada decidiu. Mas depois que isso passou, então eu fui em cima, fiz um trabalho mais fechado, né, mais orientado, com a produção de uma tese específica, a defesa do casamento, enquanto uma união entre um homem e uma mulher. E aí, quando eu terminei, a gente volta para a banca agora para apresentar o trabalho completo e defender o trabalho, né? Com pessoas especialistas que vão argumentar e tudo. Não é uma tese original, porque não é um doutorado. Então, o mestrado é um trabalho feito em cima do trabalho de uma outra pessoa que você precisa mostrar que você entendeu bem, não é? Aquela teoria, aquela linha de estudos. E quando chegou nesse momento, foi o momento que estourou a confusão, mais ou menos uma semana antes de eu ir à banca. Foi que estourou a confusão e começou várias notas de repúdio. Foi mais de 32 grupos organizados num aulão, que ia ser, tipo assim, eu ia começar a defesa 9 horas da manhã, marcaram um aulão 8 horas da manhã no mesmo prédio, para lotar com defensores de direitos humanos, entende? No dia da minha banca, marcaram beijaço. Aí as ameaças, teve passeata, gente do PSOL que emprestou um caminhão-som para uma moça lésbica ficar fazendo discurso no dia que tinha sido agendada a minha banca. Felizmente, no final, o colegiado optou por mudar a data da minha banca. Então, aconteceu tudo isso no dia 4 de abril, mas a minha banca foi transferida para maio. Aí, quando foi chegando perto da minha banca, eles ressuscitaram de novo um movimento, uma tentativa, um aulão, não sei o quê. Mas, como eu disse, eu fui aprovada, não é? Mas eu fiquei com esse estresse pós-traumático, com esse temor no meu coração, com essa...
Em alguns momentos, quando eu estava passando por aquilo, eu tive momentos que eu me questionei. Eu digo, nossa, será que eu sou, né? Será que eu sou homofóbica? Uma Fascista, coisa errada. homofóbica. Mas É aí não, isso. eu via que a razoabilidade estava no meu trabalho, que eu não fiz nada de errado. Então eu segui adiante. E, enfim, eu tive algumas experiências também muito fortes com Deus nesse período que fortaleceram muito a minha fé. Imagina. Ah, eu lembro que no dia de eu apresentar, no dia da defesa, eu fiquei assim, eu me ajoelhei no chão do meu quarto e eu orei ao Senhor, eu disse, Senhor, olha, eu não sei qual é o seu propósito com isso tudo, mas é uma luta enorme, é uma perseguição enorme, é uma hostilidade enorme, parece que todo mundo me odeia, pensa mal de mim, a minha reputação tá no lixo. Mas eu só quero saber uma coisa, Senhor, tu estás comigo? Porque se tu estiveres comigo, tudo isso, nada disso importa e tudo isso vale a pena. Mas eu preciso saber, Senhor, tu estás comigo? Essa foi a pergunta do meu coração, assim, do fundo da minha alma. Senhor, tu estás comigo, Senhor? Tu estás comigo? E aí, eu chorei, orei. Quando eu me levantei, quando eu terminei de orar, quando eu levantava, o meu celular fez plim, e eu recebi um e-mail de alguém que eu não conheço. E a pessoa falava sobre a minha banca, que a igreja estava comigo, que tantas pessoas estavam comigo, que estavam orando por mim, que era para eu ir em paz, sem nenhum temor no coração. Apenas Uau. a borboleta do estômago que acompanha todo acadêmico, né, no momento de uma defesa, porque o Senhor está contigo. Foi quando Amém. ela fechou, sabe? O Senhor está contigo. Então, Deus, na mesma hora, respondeu a minha oração. E é uma pessoa que eu não conheço, eu não tenho ideia de quem que é essa menina, de outro estado do Brasil, que descobriu o meu e-mail e me mandou o e-mail exatamente naquele momento. Então, eu me senti Deus muito cuida de fortalecida com tudo. aquilo e eu caminhei ali para o matadouro, né, em perfeita paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Depois Glória a eu Deus. já estava casada, no fim desse processo todo eu me descobri grávida. Mudamos para São Paulo. Eu tenho alguma experiência também internacional. Eu estudei na Nova Zelândia, na Espanha, Uau. nos Estados Unidos mais de uma vez. Eu fiz um estágio no Chile, tudo dentro dessa área de direitos humanos, direito internacional dos direitos humanos, Uau. inclusive grandes centros, né? Na Espanha, eu estudei na Universidade de Salamanca, com uma bolsa ibero-americana do Santander. Nos Estados Unidos, eu estudei no Washington College of Law, da American University, que talvez seja o principal centro de treinamento para essa área de direitos humanos, né? Eu fiz o curso Aham. de verão deles, do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Então, e daí depois eu ganhei uma bolsa de estudo para participar do Blackstone Legal Fellowship, que é uma instituição associada ao Alliance Defending Freedom, Aliança em Defesa da Liberdade, que atua nas três pautas principais: a defesa da vida, da liberdade religiosa e da família. E esse era um programa de treinamento de jovens advogados para atuar no meio público. Então, quer Uhum. dizer, o que, é que eu vou fazer com tudo isso, né? Com esse meu estresse pós-traumático, eu vou enterrar isso daí, né? Porque era o que estava acontecendo. Então, se Deus não me toca, eu acho que eu nunca teria saído do lugar. Mas aí, devagarzinho, eu comecei a entrar aqui na internet. Eu não queria abrir mão da minha vida no lar, não é com os meus filhos, que é a minha prioridade. Amém. E, e eu disse, bom, um caminho profissional talvez possa ser a internet, não é? E tentar trazer uma contribuição. Mas eu entrei muito timidamente. Então, inicialmente eu falei sobre ordem, sobre estudos e vida familiar. E aí depois eu fui sentindo que eu tinha que falar sobre casamento, né? E só que não foi fácil para mim falar sobre casamento. Eu gravei uma série de 10 lives. Ela está disponível por enquanto gratuitamente. Em breve ela não vai mais estar disponível gratuitamente. Então quem quiser tem que ir lá no link da minha bio. Aí você preenche o formulário e você ganha acesso ao link, tá bom, pessoal? Mas são 10 aulas ali que eu já dei, inclusive, numa universidade cristã que me pediu sobre todo esse debate público do casamento, no direito, na política, na filosofia. Mas eu lembro que antes de eu ousar fazer isso, né, eu tava chorando lá em casa, eu disse, não, eu não sei, será que é para fazer isso? E meu marido me encorajando, não, vai. É isso que Na eles fazem. internet, Eles querem te deixar com tanto medo para que você não fale. A ideia é essa, e eu entendo perfeitamente você falar isso, porque hoje
Graças a Deus, Jenny, eu tô liberta. Mas eu também sempre fui aquela pessoa que eu tinha medo de falar com dedos, porque alguém vai ficar chateado. Porque essas pessoas progressistas do movimento woke, que você vai falar mais, eu quero que você fale o que que é isso para as pessoas, eles não aceitam ninguém que pense diferente deles. E Exatamente. hoje, graças a Deus, eu me libertei da necessidade de ser aprovada pelas pessoas. Eu não tô nem aí se as pessoas não gostam de mim. Eu vou falar aquilo que Deus coloca no meu coração, aquilo que é certo, aquilo que está na palavra, aquilo que o Senhor nos orienta. Mas no começo eu te entendo perfeitamente, porque a gente fica assim, meu Deus, eles são extremamente agressivos. Os próprias pessoas, eles falam tanto de amor, disso, mas na verdade eles são os extremamente agressivos, eles são extremistas. A gente viu o que aconteceu recentemente nos Estados Unidos com Charlie Kirk. Por quê? Porque eles não concordavam com o que ele falava e fizeram o que fizeram. E eles são assim. E eu quero que você fale para as pessoas o que que é esse movimento woke. O meu marido falou assim, mas o que que é esse negócio de woke? Eu falei assim, você sabe muito bem o que que é. Vamos explicar. Sim, só para fechar, então, como eu comecei a falar sobre o wokeísmo, não é? É recente essa virada de chave no meu perfil e a morte do Charlie Kirk foi a gota d'água. Então, até o Charlie Kirk morrer, eu estava falando sobre casamento, que é um tema muito relevante, mas também trazendo muitas questões de vida familiar e tal, sem exatamente entrar nessa guerra de frente contracultural, contra a ideologia de gênero, aborto, feminismo e o casamento, que são talvez as 4 pautas principais e mais polêmicas contra as quais eles se levantam, não é? Mas Exatamente. quando eles mataram Charlie Kirk, parece que eu fui lavada, assim. Se eu tinha Eu alguma também. coisa que eu tinha medo, acabou, acabou. Não tenho medo de Eu nada. também. É como se fosse Saiu um de... espírito de coragem, não é? Um Não, espírito de saiu. ousadia. Completamente, eu não tenho. Fui liberta. Qualquer. Uma vírgula daquele estresse pós-traumático acabou. No mesmo dia, Glória a eu Deus. fiz um post sobre o que aconteceu com ele, porque me tocou muito, me Eu moveu também. muito. E aí eu disse: quer saber? Eu vou abrir um clube do livro de leitura anti-woke. Pronto, acabou. Achei aquilo Aí eu sensacional. esperava Fala 15 dele. pessoas. Apareceram 250. Aí eu Uau! fiquei com um santo problema nas mãos, não é? Porque agora eu tenho um clube que, graças a Deus, tava cheio de gente e aí eu tô tentando desenvolver a logística para poder trabalhar com tudo isso. Mas o clube está Sensacional. indo muito bem. A gente fala, a gente vai. A proposta do clube é abordar 4 temas: feminismo, aborto, casamento e ideologia de gênero. Nessa primeira roupagem, 10 encontros, 2 encontros sobre cada tema, um encontro introdutório, em que eu tento apresentar a evolução para a gente chegar nesse momento do okeísmo, e o encontro final com uma reflexão sobre o futuro, não é? Da liberdade, tudo. Então, atualmente estou assim. Já quero deixar o convite para quem se interessar se inscrever na nossa lista de espera de 2026. Pela experiência que eu estou tendo esse ano, nós precisamos reduzir o número de vagas para 150 pessoas. Nós temos mais de 20 inscritos na lista de espera. Então, quem se inscrever na lista de espera, você vai receber o convite para fazer a inscrição no clube antes dele ser tornada pública. Uhum. Então, e se eu fechar as inscrições com a lista de espera, eu não vou abrir para o público, aí só a lista de É. espera de 2027, tá bom, pessoal? Então, quem Uhum. tiver interesse, Sensacional. botar esses temas. E o meu objetivo ali, como eu falo sempre para as pessoas que participam, não é um conhecimento intelectual acadêmico, não é? Eu quero ajudar você, principalmente você que é mãe, a se fortalecer, se educar, adquirir conhecimento para você proteger a você e as pessoas que você ama, não é? Que é a nossa preocupação. Quem passa por Exatamente. isso já está pensando como é que vai ser a vida do meu filho quando ele entrar na faculdade. Uma coisa É. muito triste que aconteceu comigo na igreja foi uma irmã, ela sentou assim, no dia que ia ter a confusão lá, o pessoal ia apoiadores e agressores, por assim dizer. Aham. E aí uma mãe sentou comigo na igreja e ela disse assim: olha, Jenny, eu vou lá por você no dia da sua defesa. E a minha filha vai estar do outro lado, Ah, mas eu vou estar lá para apoiar você. Isso assim partiu meu coração. E o que eu quero é ajudar, hoje, o meu propósito é ajudar famílias para que você não passe por isso. Para que se for Dilene. para estar lá, esteja lá você e sua filha do mesmo lado, sabe? E isso é tão real. Essa semana também eu vi uma pessoa que a gente conhece, família querida, que depois que entrou para a faculdade, teve a sua mente completamente doutrinada.
Hoje está lá com camisa do PSOL, nós apoiamos o aborto, boné do MST, sendo que é completamente contra os valores do seu pai e da sua mãe. E a gente sabe que os pais sofrem demais com isso. E o que é importante? Por que a gente tem que falar tanto nisso hoje? Porque a gente fala assim, ah, porque criou mal então seu filho. Não, gente, não é isso não. Ambiente é mais forte que disciplina. A Bíblia fala, as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes o teu filho ele foi muito bem criado, mas ele chega lá naquele ambiente. Imagina, ele vê você, às vezes ele mora em outra cidade, ele vê você uma vez a cada 15 dias, mas nesses 14 dias é professor, é diretor, é aluno, colega, martelando na mente dele essas ideologias malditas. 24 horas por dia. O que você acha que vai acontecer? Não é o pai e a mãe que não fez um trabalho bom, não. É porque o ambiente, desculpa a palavra, é foda. Ele te leva. Então, por isso que a gente precisa se levantar agora, se posicionar e treinar os nossos filhos para ser verdadeiros leões, mas mais do que isso, a gente precisa mudar aquele ambiente lá. Porque senão as coisas vão continuar caminhando para isso, vendo famílias destruídas, igual você deu o exemplo dessa mãe e dessa filha. Gente, as pessoas não têm conhecimento da palavra. Se você souber o que é o aborto, meu amor, se as pessoas tivessem noção do que é isso, nunca elas ousariam dizer que é a favor do aborto. De tão. A Thalita falou que tá travando pra mim, muda a internet. Isso. Mas continua falando, amiga, continua. Bom, então aí o que que é o woke, né, gente? O que que é esse pensamento woke? Olha, pessoal, o woke é um termo americano do vocabulário afro-americano que significa, é como se fosse uma versão de awake. To wake up é acordar em inglês. Awake, eu acho que é o particípio passado. To be awake, estar acordado. E no vernáculo afro-americano, muito influenciado pelo inglês sulista, eles falavam isso como o woke. E aí, na década de 30, mais ou menos ali em 1938, um cantor de blues usou esse termo, o woke, para se referir ao fato de que a comunidade negra ela precisava estar atenta às questões raciais que estavam acontecendo. Era um momento em que um jovem estava sendo... Alguns jovens negros estavam sendo acusados de estuprar uma mulher branca. E daí eles estavam tendo esse momento do julgamento, e era um momento muito polêmico nos Estados Unidos, porque lá eles têm uma divisão racial muito forte. Tinham, né? Principalmente antigamente. E, então ele usa esse termo assim. Depois, um outro autor, em 1962, William Kelly, ele pega esse termo e ele usa esse termo como um chamado realmente à conscientização sobre políticas raciais. Então, o termo woke, ele nasce como um chamado para nós estarmos cientes sobre o racismo estrutural, né? Políticas raciais separatistas contra negros. Mas aí, a partir daquele movimento Black Lives Matter, em 2014, esse termo ele é apropriado e ele vai se tornando cada vez mais um termo do ativismo progressista. Uhum. Ideologicamente, em termos de raízes filosóficas, por assim dizer, o woke, esse pensamento woke, ele é a teoria social crítica, que é um casamento entre o neomarxismo e o pós-estruturalismo linguístico. Então, desde Marx ele começa ali o marxismo com a ideia de que existe uma divisão de classes, só que o problema que Marx identifica é um problema econômico. É um problema que, para que você possa reverter, você precisa tomar conta dos meios de produção. O proletário se rebela por meio de uma guerra, toma conta dos meios de produção e aí instaura o socialismo. Uhum. É uma revolução material. Aí você tem a Primeira Guerra Mundial, e na Primeira Guerra Mundial o que acontece? Ao invés do proletário se revoltar contra os seus opressores, ele pega armas e vai para a guerra para defender os países capitalistas. Isso coloca um nó na cabeça dos acadêmicos marxistas. Como que eles estão fazendo isso? Alguma coisa alienou eles da realidade. O que alienou eles da realidade, não é? A cultura ocidental. Então, a gente precisa estudar maneiras de libertar as pessoas, não apenas das máquinas, mas dos seus próprios pensamentos, da sua própria cultura. E aí nasce uma segunda corrente de pensamento dentro do marxismo, que é o neomarxismo, que a gente vai conhecer como marxismo cultural. A guerra muda de cenário, ela sai da economia e ela entra na cultura.
A tomada das instituições de ensino, das instituições sociais, a tomada democrática como meio de alcançar a libertação, né? Toma os meios democráticos para impor um autoritarismo socialista e a hegemonia de pensamento. Então, essa é a escola do neomarxismo cultural. Mas essa escola, ela vai... E aí ela lança o que a gente vai chamar de teoria crítica. Teoria crítica e teoria crítica social são duas coisas um pouco diferentes. Então, você tem aí a escola da teoria crítica. Mas essa escola, que é a escola de Frankfurt, inclusive, né? Você tem ali na Alemanha, durante a ascensão do nazismo, em 1933, um grupo de acadêmicos são expulsos da Universidade de Goethe, porque eles faziam oposição ao nazismo, Goethe, G-O-E-T-H-E, e eles são mandados para a Universidade da Colômbia, nos Estados Unidos, e ali eles fundam a escola de Frankfurt, que é a escola da teoria crítica neomarxista, que é de onde vem muito Herbert Marcuse, de onde vem muito esse pensamento do marxismo cultural, realmente, né? Aí ali eles começam a trazer essas categorias, não apenas de classe social, burguesia e proletário, mas as categorias identitárias. O gênero, começa a trabalhar isso daí, a raça, todas essas categorias identitárias, elas colocam algumas pessoas em uma posição privilegiada e no topo da pirâmide está o homem branco heterossexual, e aí vai abaixando a pirâmide ali com as outras categorias que seriam as vítimas, não é? Os oprimidos. E a partir disso, eles criam uma relação de poder entre essa categoria, a categoria que estaria sendo a opressora, e a categoria oprimida. Só que nessa relação de poder, a quantidade de vitimização aumenta a tua moeda de poder político. Então, se você é uma mulher, você tem mais lugar de fala, você está numa categoria mais superior, no sentido de mais vitimizada, logo você deve ser mais ouvida, mais abraçada, mais do que se você for um homem. Agora, se você for uma mulher e for negra, aí você bate aqui é só mulher. Se você for mulher, for negra, for trans, aí pronto, você venceu qualquer discurso sem nem abrir a boca. Mas o que acontece? Essa teoria de categorias identitárias, ela vai ter um encontro com o pós-estruturalismo. E o que é que o pós-estruturalismo? E o que é que o pós-estruturalismo vai dizer, vai trazer de aporte, não é? Ele vai trazer o aporte teórico da suspeita da linguagem. Porque o marxismo, ele quer uma revolução. O pós-estruturalismo, ele quer a destruição. Ele não acredita numa revolução, ele acredita na desconstrução. Porque a linguagem, ela, na verdade, na tradição clássica, o que a gente acredita? Que a linguagem ela é um meio para você compreender a realidade. A linguagem descreve o ser. Ela fala as coisas como são e elas são uma condição para a aquisição do conhecimento. E você pode conhecer por meio da linguagem. E esse conhecimento é verdadeiro, né? Claro, aí você usa lógica, existem métodos para você aferir, testar, criticar, avaliar o conhecimento adquirido. Mas o conhecimento é válido. Mas o pós-estruturalismo, ele coloca isso em dúvida. E o que ele traz é que, na verdade, a linguagem, ela não descreve o ser, as coisas como são. Ela cria as coisas como são. A linguagem, na verdade, ela é uma ferramenta de poder. Então, as pessoas, elas estão oprimidas não é apenas pela classe social que elas têm, mas pelo discurso que se faz acerca daquilo que elas deveriam ser, viver ou fazer. Então, você pensa que a mulher tem que ter filhos e tem que dar à luz aos filhos que ela gera, não é porque você tem um corpo biológico que aponta para isso, um seio capaz de nutrir vida, um útero capaz de gerar. Não é por isso, não. É porque existe uma linguagem opressora que está determinando sobre você o que significa ser mulher e impondo sobre você essas obrigações. Então, o aborto é um meio de libertação contra essa linguagem, contra essa cultura, contra essa condição que está sendo determinada pelo discurso. E eles vão entrando na mente, né? Vai entrando na mente das pessoas isso. Então, o discurso em si, ele se torna um obstáculo para a libertação. E é aí que o neomarxismo encontra o pós-estruturalismo e a gente tem o ativismo woke. Porque o ativismo woke, eles são contra o discurso. Porque para eles, o próprio discurso ele está imbuído